bom dia, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou professora Helena e este é o programa Almoçando com a VET. Aqui a gente discute conteúdos relacionados à interpretação de exames, à clínica médica, com o objetivo de ativar o nosso raciocínio clínico, discutir casos clínicos e, óbvio, fazer o melhor pelos nossos pacientes. Esse conteúdo é destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, se você não é médico veterinário, não é estudante, não vai fazer sentido. Eu acabei de ver aqui que o Pet Shop Bicho Feliz, acho que é a Aline, o nome da médica veterinária, tinha pedido mentoria ao vivo e a gente não tinha conseguido conversar pelo direct, acho que você não teve tempo de responder, mas pode participar, tá? Se tu quiser esperar aí um pouquinho, a Marcela, acho que é a Marcela, que é nossa aluna também, vai entrar aqui agora com um caso clínico que ela está em dúvida, e daí eu já posso falar contigo, acho que é a Aline, né? Não sei, me responde aqui se eu acertei o nome, porque eu sou ótima para errar os nomes. Bem comum não fazer isso. Deixa eu pegar aqui meu chimarrãozinho clássico para as nossas lives. Vamos ver se a Marcela já está disponível. Marcela, tá aí? Felino histórico de asma há pelo menos 3 anos, creptando e padrão alveolar. Pode ter pneumonia? É este caso que nós vamos falar se a Marcela entrar aqui agora. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, Oi, Marcela, tudo bom? tudo bem? Me ouve bem? Certo. Tudo bem, então, olha só. Está voltando o áudio aqui para mim, deixa eu colocar um fone. Esse fone aqui do lado. Peraí que a gente... Só esqueci do detalhe do fone, quando tem convidado é melhor, né? Senão não dá o eco. Roubei do meu marido aqui. Tá bom. Então, Marcela, me conta a história desse gatinho que você está atendendo. Então, é um gatinho que eu atendi antes de ontem, à Uhum. noite. Ele chegou num caráter semi-emergencial lá na clínica, muito dispineico, uma respiração bem abdominal. E a tutora disse para mim que ele era diagnosticado com asma há pelo Uhum. menos 3 anos, que estava acompanhando em colega e que estava fazendo desmame já de corticoide e que ele estava 2 dias sem corticoide e até então estava com inalação com soro e acetilcisteína. Uhum. E, e aí ela falou que a crise aconteceu quando ela estava fazendo a inalação, que ele ficava extremamente estressado para fazer a É inalação. com inalação mesmo ou espaçador pediátrico? Inalação mesmo, soro fisiológico e algumas gotinhas de acetilcisteína. Uhum. E, enfim, foi o primeiro contato que a gente teve. Ela não era paciente lá da clínica. E eu Uhum. perguntei se tinha algum raio-x recente. Ela disse que não, que o único raio-x que tinha sido feito era o de 3 anos atrás, desde quando Uhum. diagnosticaram, e que não tinham mais acompanhamento. Como já era tarde, eu internei ele para tentar estabilizar o quadro respiratório. Uhum. Inicialmente ele chegou respirando de boca aberta e crepitando muito. Crepitava principalmente em lado esquerdo e no lobo medial direito era principalmente o lobo médio, que a gente escutava um pouquinho de crepitação. Não tinha sibilo, tá? Uhum. E aí lá na clínica a gente instituiu o tratamento só com dexametasona, porque eu não tinha nenhum broncodilatador e nem Uhum. bombinha nem nada. E ele foi calmando e fez um raio-x no dia seguinte, né, E para no dia mim seguinte acompanhar. estava respirando melhor. Tava ainda de um pouco taquipneico, mas não como estava anteriormente quando chegou. Creptando bastante, bastante mesmo. Uhum. E foi pro raio-x, mas foi liberado durante o dia. Eu falei, vamos fazer o raio-x e vamos esperar. Eu atendi ele ontem à tarde para ver o resultado do raio-x. E o raio-x tem bastante alterações. Ele Uhum. coloca ali que tem um padrão alveolar, principalmente acho que cranial esquerdo. Eu não tô com ele aqui em mãos. Deixa eu Eu tentar não vou. compartilhar aqui, eu acho que eu consigo. Ok. Esse negócio aqui só funciona quando não tá em live, só no story. Deixa eu tentar um outro, aqui tem outro filtro que às vezes dá certo, só que oscila. Tu tem iPhone ou é que nem o meu, normal? Não, é normal. Tá, porque no iPhone dá para compartilhar, mas enfim, não tem problema, a gente só fala do que
foi encontrado, tá? É, É, tinha um padrão padrão alveolar, alveolar. né? Uhum, Tinha um padrão alveolar em lobo médio cranial esquerdo, se eu não me engano, e ele colocava que no restante dos lobos pulmonares tinha um padrão intersticial e misto, bronquial, com espessamento de paredes brônquicas, tinha hiperinsuflação, né, bem do compatível mesmo. pulmão. Tá. Exato. E aí ele colocava também que o coração estava do tamanho ok, mas que ele via um discreto desvio para o hemitórax esquerdo e uma Uhum, discreta efusão pleural. tá. Uhum, Mas na ausculta não tinha nada de abafamento, e como ele colocava discreto, eu não me preocupei em drenar por enquanto. uhum. Então, Não, acho que a tu não vai minha. conseguir drenar, pelo que eu vi da imagem. É, Eu queria compartilhar, mas não exato. consegui. Tava mexendo aqui enquanto tu falava, mas não tem jeito. Era É, muito pouquinho. Hemograma foi feito algum? Então, quando eu vi esse raio-x, eu falei pra. E no raio-x também tinha hepatomegalia. Uhum, E eu, quando vi o raio-x, eu falei pra ela da importância da gente coletar o hemograma, função renal e hepática, até porque é um uhum, gato de 8 anos que não fazia check-up há muito tempo, né? Então, eu coletei os exames de sangue, só que eu ainda não tenho resultado. Eu tenho um retorno dele hoje uhum, comigo para ver o resultado do exame de sangue. Mas até então, a minha linha de raciocínio era mais ou menos se tivesse um padrão de leucograma inflamatório, eu uhum. pensei em entrar com antibiótico, Faz porque eu sentido. pensei que ele Uhum. pudesse estar fazendo uma pneumonia secundária, talvez por uma asma, bronquite há muito tempo e não tratada. Aham. É o mais provável, tá, Marcela? Teu raciocínio está perfeito, assim, porque o paciente com asma, bronquite crônica também em cães é um fator de risco para desenvolver pneumonia bacteriana. Para mim ainda tá dando um pouco de retorno. O teu fone tá bem conectado? Que parece que tá voltando daí. Ah, tá tudo bem Tá. aqui e Vou eu não tentar me ouço o concentrar sem retorno. escutar. É, tá voltando tudo, a minha voz no meu ouvido aqui, coisa mais esquisita. Tá, mas vamos lá. Então, é o mais provável, tá? O padrão alveolar, quais são os principais diferenciais nesse caso, que eu visualizo pelo que tu me trouxe, né? Pneumonia, aí pode ser bacteriana, é a principal, pelo histórico, né? Mas fúngica e parasitária também pode ter a mesma apresentação radiográfica, tá? Então não é impossível também. Isso a gente só consegue definir com o próximo passo no diagnóstico, que é o lavado broncoalveolar, tá? Só que eu não faria isso antes de olhar o hemograma, o quadro geral, não sei como é que é o tutor, né? Em relação à aceitação, como que foi a conversa sobre os exames? Ela aceitou? Vai fazer? Foi tranquila, É? ela vai fazer. Na verdade, já coletei os Já coletou. exames, Uhum. mas eu sei, eu trabalho em periferia, Uhum. então eu sei que eu vou ter restrições financeiras, até porque vi comentários entre elas falando sobre custo e tudo mais. Uhum. Então, não Tá. sei se eu consigo chegar, por exemplo, até o lavado, Até o mas lavado. eu Em qual tento. região que você está do país? Eu tô em São Paulo, cidade de Tiradentes, para ser mais precisa. Uhum. Mas tu atende um público mais da periferia, que tem Carente. mais dificuldade, né? Mas vai dar para a Sim. gente resolver assim. Eu também atendo esse público aqui, né? Eu sempre compartilho. O professor Paulo sempre tem exames mais mirabolantes para apresentar nos casos, porque ele está numa situação mais confortável de público-alvo, assim, nesse sentido. Mas acho que a gente também exerce um grande papel fazendo o melhor possível para esse público que realmente às vezes não tem como investir, né? A gente entende esse lado. Então, a pneumonia bacteriana é o principal, tá? Esse resultado sai que horas? Sai hoje? Provavelmente por volta aí de umas 3 horas da tarde eu devo ter o resultado. Uhum. Então, é esperado um padrão de resposta inflamatória aguda, como você mencionou. Só que se a clínica permanece com crepitação, o padrão alveolar você já viu que está lá, e o animal continuar com a respiração difícil, eu faria um teste terapêutico antibiótico terapia antes de mais nada, tá? Mesmo que o leucograma não mostre uma resposta inflamatória. Porque às Sim. vezes pode estar em equilíbrio, né? Lá a produção de leucócitos com o consumo pulmonar não é o mais comum é ter resposta inflamatória, né? Mas acho que vai valer um teste terapêutico nesse caso, pelo histórico, por esse quadro de hiperinsuflação.
tá? Em relação à hepatomegalia, pode ser várias coisas, né? Hepatomegalia é muito inespecífico, mas correlacionando com o quadro pulmonar, quando tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, o paciente pode desenvolver hipertensão pulmonar secundária, né? Da artéria pulmonar. E aí, uma das manifestações clínicas é a hepatomegalia. E aí entra no segundo diferencial que eu ia trazer para a gente discutir e pensar em fazer um ecocardiograma nesse paciente. O pessoal disse que também está retornando lá. É alguma coisa aí com fone mesmo, eu acho que aqui... Eu vou tentar tirar o fone para ver se fica melhor. Uhum. Vamos ver? Melhorou. Show, beleza. Então, o segundo diferencial, além das pneumonias bacteriana, fúngica e parasitária, é o edema pulmonar cardiogênico, tá? O aspecto, eu olhei muito rápido porque eu estava entrando na live, a hora que eu vi a tua mensagem ali, mas o aspecto da silhueta cardíaca não é sugestivo de cardiomegalia, mas em gato, como a hipertrófica é o mais comum, às vezes não vem bem, né? Então, é importante uma avaliação ecocardiográfica para identificar se tem alguma cardiopatia e também verificar essa questão da hipertensão pulmonar que pode explicar esse fígado aumentado, tá? Um dos princípios de raciocínio clínico que a gente sempre aborda, Marcela, aqui, é que é muito mais provável que uma mesma condição clínica explique todos os achados do que uma doença para cada achado, num exame de sangue ou de imagem. Então, por isso que é interessante essa avaliação aí pensando na hepatomegalia. Mas óbvio que uma avaliação completa, se fosse fazer tudo o que precisa fazer nesse caso, nesse cenário atual, ultrassom de abdômen, perfil bioquímico hepático bem amplo, com todos os fatores de função, lesão e colestase, mas isso eu colocaria em segundo plano, porque a queixa principal, o quadro respiratório é o mais importante agora. E que mais que eu ia te falar? O lavado broncoalveolar, mas aí tu tem que avaliar a estabilidade hemodinâmica para anestesiar esse paciente. Então eu não faria isso sem um ecocardiograma antes, porque aí o risco anestésico acaba sendo um fator complicante, tá? Eles estão dizendo que agora não estão te ouvindo. Fala aí, vê se estão te ouvindo. Bom, não sei. Quer que eu tente pôr o fone de novo? Aqui veio a voz agora. Acho que é porque tu não estava falando mesmo. Vocês ouviram a Marcela agora, gente? Oh, eu estou te ouvindo perfeitamente. Que estranho. Acho que coloca o fone de novo. O eco não estava tão ruim assim. Ah, eles te escutaram? Te escutaram? Não coloca. Não coloca. Beleza. Tá. Então, essas são as dicas principais nesse caso, tá? Mas já olha esse hemograma hoje à tarde, não atrasa a decisão sobre uma antibiótico terapia. A gente tem um olhar bastante crítico em relação a isso, eu acho que todo médico veterinário tem que ter, mas tem situações na rotina que a gente não pode adiar a decisão pela antibiótico terapia. E numa suspeita de uma pneumonia bacteriana, é uma situação que não dá para adiar, né? Então, não vejo problemas nessa prescrição empírica com todos os dados que você tem, né? Deixando bem claro isso para quem tá, às vezes pega pela metade, vai achar que eu estou falando para dar antibiótico para todos os gatos com suspeita de pneumonia. Mas você tem um laudo e uma imagem radiográfica com padrão alveolar importante. É incomum que esse padrão alveolar sem muita efusão seja de origem cardiogênica, sem um coração grande, provavelmente tu detectaria na ausculta também, né? Não tinha nada na ausculta cardíaca? Não. Ele era um gato mais gordinho, mas não achei bolhas cardíacas abafadas, de pensar que tinha alguma efusão mesmo atrapalhando. Quando eu vi essa discreta efusão correlacionando com o quadro de dispneia dele, eu até achei que poderia ser por extravasamento ali por conta da inflamação. Então, vamos acompanhando. Tá. Tem alguém na tua clínica, tem ultrassonografista na clínica que você trabalha? Sim. Tá. Eles fazem ultrassom de tórax?
Não o Não, ecocardio, a operação de tórax. Ecocardio é volante ou é alguém que está na clínica? Como? eu teria que encaminhar para fazer o eco fora. Uhum. Não tem volante que vai na clínica para facilitar. Não, Tá. Conversa com o ultrassonografista da clínica. Ultrassonografista tem, eu não entendi. tem Tem, né? sim. Se para fazer uma triagem ultrassonográfica de tórax e ver se detecta o foco de efusão. Porque guiando com ultrassom FAST, aí a técnica talvez ele domine, não precisa assim fazer uma análise profunda do ultrassom de tórax. Porque aí guiando, às vezes tu consegue drenar essa efusão e pode ser muito esclarecedora e é bem menos invasivo do que anestesia geral para o lavado, né? Em geral, se consegue fazer sem sedação, só com analgésico, depende muito do comportamento do felino, né? Mas é uma opção a ultrassonografia torácica, que é um exame muito mais sensível para pegar a efusão e que guia o procedimento, né? Fazer guiado é bem mais tranquilo, tá? Não sei como é que vocês costumam fazer com o apoio do ultrassonografista na hora de fazer uma toracocentese, quando precisa, ou não? Faz Então, essa. ela não está lá todos os dias, mas hoje à tarde ela vai estar. Então, Então, como pega ela lá e vamos ver esse gatinho. Show de bola. Em hospital escola, geralmente a gente tem essa facilidade que está com o equipamento na mão, geralmente a equipe está completa para fazer isso, então eu não faço sem guiar com ultrassom, né? Mas eu domino a técnica, o equipamento está lá, então é muito fácil falar que tem que guiar, mas é totalmente factível de realizar sem ultrassom, mas para pouco fluido é chato. Então, se conseguir achar com ultrassom e guiar, você acredito que vai ajudar bastante na abordagem diferencial, tá? Então é isso, Marcela. Obrigada por entrar aqui na live com a gente, compartilhar o caso com os colegas. Você é aluna também, né? Do Descomplicando? Oi? a minha inscrição terminou há pouco tempo. Ah, que legal. Muito bom. Então, eu vou te esperar aqui no Experts na próxima turma, né? Sim. Show de bola. Obrigada, Marcela. Um abração. Eu te ajudei? Tu tem mais alguma dúvida? Esqueci de perguntar. Não, me ajudou sim, me abriu caminhos. Show de bola. Muito bem. Obrigada, Marcela. Tchau, tchau. Bicho Feliz. Pet Shop Bicho Feliz. Acho que é a Aline. Não vi se você respondeu antes. A Vete Arraial do Cabo perguntou em relação a esse caso, gente. Suspeita de hipertensão pulmonar seria de uma doença cardíaca associada? Não necessariamente. Na verdade, em gatos é mais raro ter hipertensão pulmonar secundária ICC esquerda, tá? A suspeita de hipertensão pulmonar é pela doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a asma felina, tá? Também não é comum ter hipertensão pulmonar num gato com asma felina, mas pode acontecer, tá? Doenças pulmonares crônicas são um dos diferenciais para hipertensão arterial pulmonar. Beleza, Andréia? Acho que é Andréia, né? Olá, tudo bem? É a Aline? Acertei! Nossa, gente, eu tenho uma dificuldade imensa em lembrar dos nomes, mas dessa vez lembrei, então. Pronto, Me conta, Aline, o que está acontecendo? eu tô com um gatinho, tá? Que ele é positivo para micoplasmose, FIV e FeLV, tá? Nossa E Senhora, coitado do bicho. coitado. E assim, é uma proprietária que está fazendo de tudo o possível por ele, tá? A gente já fez o tratamento para micoplasmose, deu uma melhorada, né? E a gente já está na segunda transfusão, só que ele não está respondendo. Eu entrei agora com o corticoide, né? Para responder um pouco mais, mas por enquanto ainda não está respondendo. Eu não sei se eu estou Quanto tempo comendo. dura a transfusão quando tu faz? Olha, ele fez em outro lugar, ele não fez aqui. Ele fez já direto onde eles coletam o sangue lá para fazer. Mas ele ficou 3 dias lá, em observação também.
né? Uhum. Para não nem nada. Aí, assim que eles fizeram a transfusão, foi feito um outro hemograma. E o hemotócrito dele não mexe. Mas nem pós-transfusão imediata, não mexe nada. Foi assim, ó. Só que eu anotei aqui. Antes da Uhum. transfusão, ele estava com 16 de hematócrito. Após a transfusão, foi para 17. Nossa senhora, e o volume de sangue da transfusão foi ideal? Tu sabe como que foi isso? Se foi calculado? Se conseguiram coletar o suficiente do gato doador? É um centro de hemocomponente que faz? Isso. Ah, Eles não. fazem. Então deve ter sido. Porque às vezes na rotina clínica, tipo aqui, metodologia raiz que a gente faz no interior, no sul, a gente não tem banco de sangue, né? Então eu tenho que catar um gato grande que consiga o volume adequado e aí a gente faz teste de compatibilidade cruzada, enfim. E já aconteceu de ter algum problema com o doador não conseguir outro doador e coletar um volume que não era o ideal, tá? Mas se foi numa clínica que é especializada nisso, eu acredito que não seja esse o problema, tá? O mais provável é ele estar fazendo uma anemia hemolítica imunomediada secundária, porque tanto o FeLV é fator de risco para anemia hemolítica imunomediada secundária, quanto micoplasma em gatos, né? Tu lembra do hemograma? Se tinha... como que era o hemograma inicial? Essa anemia tinha cara de regenerativa? Não tinha? Tinha alguma observação em lâmina? Se você Não, tiver aí, pode olhar, que eu espero. pronto, Uhum. Não. ficar aqui o examinho dele. Mas não tinha. Ela estava com cara de A regenerativa. Acho Uhum. que Chegou a fazer os reticulócitos? fiz. E não teve resposta, tá? Não? Se não me Tá. engano, Uhum. foi. Ai, não me lembro agora, tá? Mas a gente chegou a fazer sim. E também lá deu como não tinha resposta. Uhum. Tá. Infelizmente ali é uma situação assim, ó, que todos os mecanismos possíveis de anemia estão presentes aí, né? Tem FIV e FeLV que podem causar alteração medular em si, problema na fábrica, e essa anemia regenerativa direciona bem nesse sentido, só que a FeLV, principalmente, até mais que micoplasma, é um fator de risco forte para anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, nesse cenário que faz a transfusão e nem chega a aumentar, eu usaria uma dose imunossupressora de corticoide, mesmo com FeLV, tá? Não sei qual foi a dose que tu entrou agora, mas eu acho que é um teste terapêutico válido para fazer a próxima transfusão, né? Porque se não fizer, provavelmente ele não vai sobreviver, né? Mas assim, eu tenho pacientes com um quadro avançado de FeLV, de anemia por FeLV, que é transfusão a cada 5 a 7 dias, sabe? Então, acaba ficando numa situação assim que a maioria dos pacientes ou não resiste mesmo, ou acaba indo para a eutanásia, porque a qualidade de vida cai muito, né? Mas tem muitos que a durabilidade da transfusão é mais normal, aí, de 60 dias até. Então, eu acredito que, como são vários fatores somados, e o micoplasma, ele não cura 100% com nenhum tratamento, né? É esperado mesmo que você controle a parasitemia, e só que aí o sistema imune dele não funciona direito, porque tem FIV, tem FeLV, então, né, infelizmente, é um caso que só dá pra gente chorar junto aqui, porque não tem, acho que não tem muito o que fazer, além do que você já tá fazendo, tá? Deixa eu ver que teve alguém que perguntou alguma coisa aqui sobre o teu caso. Anemia regenerativa pode ter a ver com a falha dos rins por algum motivo? Deposição de imunocomplexos? Não, anemia regenerativa, nesse caso, o que eu perguntei para ela foi no sentido de identificar fatores de anemia hemolítica imunomediada em gatos, que é mais difícil de identificar. E o micoplasma causa anemia regenerativa, né? Mas quando a medula está ferrada por causa da FIV e da FeLV, mesmo que tu tenha um fator de anemia regenerativa, o fator pior de supressão medular da FIV e da FeLV estraga com o negócio. Então, muitas vezes o hemograma não tem resposta, tá?
A Carla falou se não seria legal entrar com eritropoetina, tá? Tem alguns estudos mais novos ali, né, que estão sugerindo o uso de eritropoetina numa tentativa de estímulo de produção medular em gatos FeLV positivos e anêmicos, tá? Mas é tudo ainda muito sem saber qual é o resultado disso. Nessa sinuca de bico que você tá com esse paciente, eu faria, se possível, tá? Não sei se tu tem eritropoetina disponível. Eu já fiz em algumas situações, eram tutores super carentes, sabe? E a gente tinha, porque a eritropoetina usa muito pouco, tinha um restinho de outro paciente que era doente renal. Fiz e não mudou nada, tá? Mas são experiências isoladas aqui nesse sentido. Mas, de fato, tem recomendações hoje de que pode haver algum benefício, mas não está muito claro, não entra num protocolo clássico, tá? Mas com toda essa treta que está esse paciente, tantas transfusões, nada de resposta, eu faria, tá? Tá, ô, prof, e o seguinte, após a eritropoetina, quanto tempo mais ou menos eu faço hemograma novamente? 7 dias. 7? Uhum. Tá. O ideal é semanal, porque a dose dela vai ser semanal, né? E aí você repete antes de fazer a dose da outra semana, tá? Mas lógico que nesse caso vai depender de como o animal ficar, né? Porque ele pode descompensar e precisar de uma transfusão antes disso, tá? Vou avaliar. E ele tá ficando muito ruim com 16 de hematócrito, que gato com anemia crônica costuma ficar bem com esse valor de hematócrito. Ó, ele tá bem, ele tá comendo, ele tá com a proprietária agora, né? Ele come, ele só tá bem letárgico, assim, mas ele tá comendo bem, tá bebendo água tranquilo, né? Padrão respiratório. Isso, tá mais quietinho só, nada, respiração tá tranquilo, tá? Tranquilo? Tá bem. Tá. Até Então, eu agora, seguraria para fazer transfusão só com sinais de descompensação de anemia mesmo, tá? Tentaria eritropoetina e não, assim, não, clinicamente tu tem que avaliar além do exame, né? Os sinais de descompensação. Um gato que está com anemia grave, descompensada, não come. E tende a ter taquipneia, compensação, porque não está chegando oxigênio suficiente nos tecidos, né? Então, dá para dar uma segurada aí porque quanto mais transfusões tiver, também maior o risco de reação transfusional, né? Então, quando fez a primeira transfusão, ele ficou, se eu não me engano, 70 dias mais tranquilo, assim, bem, super bem. Queria até rua. Mas, por favor, deixa esse meninão em casa. transmite pro resto dos gatos da vizinhança, né? Normal. E ele ficou bem. Nessa segunda, que ele já não teve essa resposta tão boa quanto a primeira. Ele, assim, ele tá, que nem eu falei, comendo, tá normal, mas não tá aquele gatão como ele era antigamente, né? Já tá bem mais gatão, mais quietinho, não quer mais nada. Ele tá com Leucogen, prednisolona 12 miligramas quilo, Nutrifuquete e um outro em pastinha que eu esqueci eu esqueci o nome dele. Acho que é Eriprós, se eu não me engano. Tá. Tava com essas medicações. Lá na transfusão eles passaram uma outra vitamina também para ele para casa, que eu não me lembro o nome. Você acha que eu tenho que entrar com mais alguma medicação? Agora é só aguardar mesmo, né? Porque eu nem tenho. Só a eritropoetina mesmo que eu faria. E dá uma olhadinha para a dose do corticoide. Tu lembra quanto que tu calculou? Sumiu seu áudio. Dá uma olhadinha quanto a dose do corticoide. Tu lembra quanto que tu calculou? De dose? Tô escutando. Não? Vocês estão me escutando, gente? Ou é só a Aline que não está me escutando? E agora? Meu Deus, apareceu um filtro de sei lá o que aqui. Que eu cliquei sem. Tá me escutando? Não tô escutando mais nada. Não sei se é meu celular. Gente, vocês estão escutando ou é só a Aline que não está escutando? Vocês estão escutando, então é problema lá no celular dela. Vamos esperar ela arrumar lá. Eu acho que é meu celular. Não escutou mais nada? A porcaria.
Eu assumi o áudio. Pessoal, alguém escreve aí para ela que eu vou responder e depois ela olha a gravação da live, tá? Vocês escrevem porque eu não vou conseguir digitar e falar aqui ao mesmo tempo. Alguém me ajuda. Peraí. Então, o que eu acho que a prescrição tá ok. O eritrose há muitas controvérsias se ele é necessário nesse contexto, né? Porque provavelmente não tem uma falta absoluta de ferro aí. Mas se for usar a eritropoetina, tem sentido associar para que tenha substrato para produzir novas hemácias, caso ela funcione, mas como eu falei, é uma coisa que ainda não tem comprovação, que realmente vai funcionar, mas tem uma tendência de prescrições, e acho que é isso, tá? Não faria mais nada por enquanto. Tem alguém que perguntou mais alguma coisa aqui. Obrigada, Mariana e Amanda. Num caso de anemia hemolítica na FIV-FeLV, não tem como fazer o uso de corticoide, ou faz um protocolo diferenciado. Então, Mara, é uma sinuca de bico, mas dá para, se tem anemia hemolítica secundária, pode fazer o corticoide sim, tá? Tem que fazer o corticoide, tá? Não tem nenhum protocolo alternativo. Acho que é isso. Mais alguma dúvida desse caso, gente? Se vocês não tiverem mais dúvidas, hoje eu vou ter que ali ver o que está acontecendo, que o Bernardo está chorando, não sei o que deu, dar uma olhada que ele está com a babá, e aí vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje, tá, gente? Acho que ela não viu a mensagem, mas, Aline, talvez você não esteja me escutando ainda, mas se você escutou? Quando Se o você... áudio sai aqui, você sabe o que está acontecendo? Pode falar, Karine. Só que o áudio, tá? Tipo, você sabe onde eu mexo? Não. Só tem essa tela. Essa bolinha ali, assim. Não tem? Eles estão me escutando, mas eu não estou escutando ninguém. Tá. Bem agora. Interferon nesse contexto, gente, não há nenhuma comprovação de benefício com todo esse grau de anemia e de complicação, tá? Karine Queiroz, bom. O uso de interferon é bom? Nessa situação não tem comprovação que vai haver benefício, pode até prejuízo, tá? Pelo esse estímulo imune, tá? Para falar de interferon, nós temos que discutir, trazer uma live só sobre isso. Eu vou colocar lá na agenda para vocês, tá bom? Eu não usaria nesse caso, tá? Porque ele pode ser um estímulo a mais se estiver acontecendo anemia hemolítica imunomediada, já é um desequilíbrio do sistema imune e pode ser ainda pior, tá? Então, gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada aí pela paciência com algumas intercorrências de áudio, tá bom? Um abraço e até a próxima live.